Mas há outro, imagina, por exemplo, o presidente vai fazer comício numa cidade. Leva da beleza para oferecer dinheiro. Leva para 5 toloba. Tem público. Claro, precisa de público, o MPLA distraiu. Porque uma sociedade com os jovens instruídos não pode admirar um elemento que fala baboseira. Mas o MPLA usa a televisão, promove esses jovens para se virem como referência nas suas comunidades. Então o jovem entende, não precisa estudar. Basta ser estúpido e eu fico famoso. Vai pedir. Okay. Porque, aliás, muitos desses polícias, meu irmão, eles veem mesmo normalmente a diferença entre a sua vida e o seu comandante. Vocês estão a ser usados para salvaguardar o interesse de um grupo que nos castiga todos nós. Vocês são vítimas disso. E seriam vocês até a proteger a nossa luta. Porque depois, quando se tiram a farda, são nossos primos, são os nossos irmãos. Vocês também têm mais zungueiras, mas matam zungueiras. Cissa, geralmente, não sei se já deu conta, quando há uma manifestação, tem sempre alguma situação envolvendo figuras públicas, influências digitais, cantores e muitos outros. E depois as pessoas entendem que é uma forma de distrair as massas, manipular para que prestem atenção naquilo que está a acontecer envolvendo a figura pública e então distrair-se da manifestação que está agendada. Então, o que eu quero saber? Isso é verdade? É possível isso acontecer? Há essa manipulação? E basta olharmos o que aconteceu quando houve as eleições, né? Vê a Net Nayara e tal, fez tiro e tal, o povo se distraiu, né? E recentemente está novamente aqui a lutar e tal, no avião. Tudo aquilo era para banir a manifestação. Portanto, o MPLA sempre usa. Temos aqui muitos canais. Por exemplo, o episódio da Net e Gino Carneiro, em que a Net vai à casa do Gino Carneiro cobrar algo que nem sequer sabemos o que tem que ver com o facto da distração das massas? É supostamente trabalho do Gabinete de Ação Psicológica do Presidente da República. E sabem que o mais velho, Gino Carneiro, tanto é um incompetente, também um corrupto antigo, e ele vendo um dos interesses de uma ala deles em que também perdeu o poder e mostrou a intenção de querer participar como presidente do MPLA e concorrer às eleições. Okay. E a estratégia, portanto, de João Lourenço, afastar todos aqueles que de facto queiram fazer frente ao seu poder. E a NET todos os dias luta, está a trabalhar. E o mesmo fez nas eleições, veio. Portanto, eu acho que os angolanos precisam perceber que o MPLA só está no poder e só parece forte porque sempre usou pessoas que nós admiramos, músicos, que estão ali na LS, show de distração, Cuca 50, duas Cuca 300, não sei, 20 Cucas 500. Quer dizer, isso tudo era para manipulação das massas. E o MPLA vai se reinventando, tendo em conta aquilo que é a dinâmica do contexto digital e sociopolítico do país. Portanto, geralmente, quando acontecem estes incidentes, polícia matou zungueira, matou ativista, são ordens de facto ou erro mesmo do próprio polícia em si? É ordem. É que nós temos uma polícia robotizada. É assim, a nossa polícia, do ponto de vista jurídico, ainda não tem essa educação como tal. A nossa polícia é formada numa matriz militarizada, arrogante. Por isso é que o polícia, quando recebe a ordem do comandante, ele entende que o cidadão também vai cumprir a ordem. Não? Eu cumpro a lei. Quando o polícia recebe a ordem do comandante... Ou é uma ordem mal interpretada? Quer dizer, não, ele interpretou mal. A polícia tem muitos elementos bem formados. Por exemplo, garante a segurança. Sim, entenda. Depois ele pode entender, garantir a segurança, se ele tiver a vir para cá, eu lhe dou. É o seguinte, na nossa polícia, salvo aqui, há muitos jovens formados. Mas se notar, quando há manifestação, os formados não vão os trungungueiros. O MPLA há muito tempo usa uma fórmula de controle mental das famílias em Angola. Se notarem, desde 2008, que o próprio MPLA cria escassez. Por quê? Usa a fórmula de Noam Chomsky que aborda muito problema, reação e solução. Ou seja, o MPLA cria o problema, espera a reação do povo e depois traz solução, vem da solução. Okay. Muitas das vezes o MPLA cria esse clima, aumenta a inflação intencionalmente, para depois aparecer com barcos de comida. Criador do problema e depois aparece como solução. O MPLA faz isso. E durante muito tempo essa estratégia... Com que objetivo? Para ter a consciência do povo, para ter sentimento de gratidão. Nunca ouviu aquele discurso em que o presidente é mesmo o nosso pai? Até a vez do mais velho
mais velho do presidente, mas ele chama de pai. Porque apareceu o presidente, aí doa saco de comida. Mas nós temos que convir aqui ser coerentes, né? Portanto, um K2 tem arcabouço intelectual, analítico e crítico para discutir com Gesta. Você não sabe o que ele preparou? Não preparou nada, preparou boca só. Preparou o quê? Mas é normal, é preciso que se crie pessoas nesse país que consigam criar polêmica para distrair. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402, 944-090-783. E-mail geral@netquieto.au. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Clínica Saúde Pura, o nosso consultório de medicina natural lhe oferece uma saúde pura. Temos para si os seguintes serviços: cardiologia, ginecologia, perda de peso, desintoxicação, masoterapia, fisioterapia. Tratamos também diabetes, ácido úrico, infertilidade, quisto dos ovários, impotência sexual, ejaculação precoce e muito mais. Estamos localizados na Vila do Gameque, Rua da Fábrica de Blocos. Em Viana, estamos na Vila de Viana, ao lado do Candando. Cacoaco, Balumuca, Paragem da Verdinha. Marque já a sua consulta. 947-525-692, 951-628-218. WhatsApp 923-556-660. Clínica Saúde Pura. A saúde em primeiro lugar. De ouvinte. Papo reto. Ouvintes, audiência, boa tarde. Bem-vindos a mais uma entrevista na rádio, 16 horas e 34 minutos, sexta-feira, 23 de junho de 2023. É o ano. E estamos no 6º mês do ano, no meio mesmo do ano, cacimbo, frio. Mas há quem diga que Angola não faz frio. Mas pronto, não é o que nos traz aqui hoje. Mas contudo, vamos falar então sobre questões sociais. O nosso convidado já está cá em estúdio e é bem conhecido. E já está a ser visto nas imagens. E eu falo geralmente o nome depois das publicidades. Antes também de fazer publicidade, eu vou convidar a você que está a acompanhar-nos através do Facebook, que dê um like à nossa página para que esteja por dentro de tudo que nós vamos partilhando, porque nós partilhamos conteúdo todos os dias. E você que está conosco através do YouTube, faça o mesmo para o mesmo efeito, tá? Para que esteja então por dentro de tudo e informe-se. TikTok também pode também seguir-nos, tá? Qualquer outra rede social que eu não referenciei, pode também seguir-nos. Você que é parceiro, então, você que é empresário, pretende então manter uma parceria com a Rádio 20 de modo a alavancar os seus níveis de venda, atingir o público-alvo, vender. Então, a Rádio 20 é a solução para si. O contacto está aqui em rodapé. Pode entrar em contato conosco para que nós então encontremos uma forma plausível de fazer o seu negócio chegar até o público-alvo, vender, alavancar os seus níveis de venda. Nós conseguimos fazer isso, certo? E fazê-lo então um empresário bem-sucedido. Falando em empresa, falando de sucesso, vamos então levar a sua empresa ao sucesso, o seu negócio ao sucesso. Vamos fazer publicidade, vamos faturar e dar a faturar. Publicidade na rádio. Vamos vender o seu produto e vamos também falar para si. Para você que já um dia pensou em ter um cabelo macio, crescido, com muito brilho, tá certo? Então tem aqui os produtos da Arinai Juba. Os produtos da Arinai Juba são 100% naturais e ajudam no fortalecimento e crescimento do seu cabelo, dando brilho e maciez ao seu cabelo, tá certo? Então quer ter um cabelo aí bem cheiroso, cacheado, bem tratado, então tem estes produtos da Arinai Juba. Atenção que este produto já lhe dá o efeito na primeira semana de uso. Começa a usar este hoje, depois de uma semana já começa a sentir esses efeitos, tá certo? É um produto que pode ser usado para por crianças e adultos, senhoras e senhores. Então,
Portanto, você que tem questões de calvície, também queda de cabelo fraco, também serve, tem aquele olhinho mágico que faz todo o efeito. Ligue para a Arinai Juba e solicite os serviços. Ligue para o 923 67 43 40. 923 67 43 40. Eles fazem entrega ao domicílio. Oportunidade para você que quer ser empresário e fazer dinheiro com as suas motorizadas. Motor Biker. Ative a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation, tá? Funciona da seguinte forma. O cliente deixa a sua motorizada e espera apenas os rendimentos mensais. Existem 2 contratos, que são o contrato Plus e o contrato Standard. O contrato Plus são de 12 meses, 1 ano no caso. O cliente subscreve este contrato e recebe então aí um valor de 60 mil kwanzas mensal. Por mês recebe 60 mil kwanzas, tá certo? E o contrato Standard congrega 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas durante 1 ano. E o outro ano, o cliente recebe o dinheiro da motorizada. É verdade, muito forte, tá? O cliente recebe o valor da motorizada, mas em forma de rendimento. É verdade. E atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção, tudo. O cliente só deixa a motorizada, assina o contrato, vai embora e só vai ser contactado para ser informado que o valor já está na conta. Ligue já para o 926-033-765, 923-033-765 ou 924-754-880, 924-754-880, tá? Então, ao invés de dar a sua motorizada a jovens que podem então lhe dificultar, não dar o dinheiro, a Manuel Business Corporation, Manuel Rosa Business Corporation, tem publicidade feita. De volta aos estúdios da Rádio 20, está aqui conosco Jerônimo Ncissa, né? Jerônimo Ncissa. Ncissa ou Cisa? Ncissa. Jerônimo Ncissa está aqui conosco na Rádio 20. Novamente já tem estado aqui conosco. Está a virar comentador permanente. Mas residente, sei que é, exatamente. Então, está aqui conosco para falarmos sobre questões sociais, para falarmos sobre algumas situações que têm acontecido nos últimos dias, semanas, meses. E falar também da manifestação, conduta dos polícias durante a manifestação e não só. Jerônimo, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui novamente. Boa tarde ao senhor pelo convite, né? É uma honra sempre estar aqui para podermos então partilhar os nossos modestos conhecimentos e as experiências e também opiniões a respeito dos temas que nos forem apresentados, né? Portanto, e também aqui saudar os nossos internautas que fielmente acompanham as nossas intervenções públicas. Agradecemos. Ok. Muito bom, perfeito. Então, como é que estás? Nunca mais falamos? Estou bem, né, do ponto de vista, né, físico, mas pelo contexto socioeconômico, vendo irmãos angolanos a comerem no lixo, né? Portanto, pessoas a morrerem nos hospitais por precariedade da assistência médica e medicamentosa. Portanto, do ponto de vista emocional, não é possível que se esteja bem neste país, um país desgovernado, né? Okay. Mas fisicamente estamos aqui. Também com fome? A fome é inevitável no seio das nossas famílias, portanto, ninguém escapa disso, né? Quando há escassez, excepto para os corruptos, mas fala só um pouco mais no microfone. É abrangente, portanto, nós todos vemos as consequências dela, né? Ok. Muito bom. Cissa, vamos direito à nossa conversa, tá certo? Perdão, que é o que nos traz aqui. E há um economista que recentemente deu uma entrevista, que é o Heitor de Carvalho. Ele diz que Angola está sem dinheiro para pagar salários. Qual é a tua visão quanto a isso? Estás de acordo quanto a com este comentário, com esta afirmação? Nem por isso. Pagar salário, Cissa, não temos fundo? Não há fundo. De facto, eu tenho acompanhado o relatório, o Sr. Hélio, o diretor de investigação para a área econômica da Universidade de Luzia de Angola. Os argumentos escolhem porque é notório de que não há de facto dinheiro em Angola, porque de um tempo a essa parte resiste-se atraso substancial no pagamento do salário da função pública, algo que já não se resistava. Porque Angola não está sem liquidez, não há capacidade de dar resposta a despesas públicas, né? E não se consegue perceber porque durante
a guerra, né? O nível mais alto da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, quando se foi imposta muitas medidas de restrições à Rússia, o barril, por conjuntura geopolítica mundial, o barril de petróleo estava em alta, né? E não se consegue perceber onde é que foi este dinheiro, a não ser que nos digam que o dinheiro, mais uma vez, nunca chegou a Angola, tal como ocorria nos anos passados, em que quando se vendia o petróleo, nem sempre o dinheiro vinha para Angola. Mas, na verdade, o país está tecnicamente falido, porque nós olhamos muito para a economia do ponto de vista daquilo que é a macroeconomia, a microeconomia, mas nos esquecemos muito, às vezes, da política financeira ou cambial do BNA. Porque existem duas políticas ou estratégias importantes para aquilo que é a política cambial ou monetária do Estado. Uma é a política contracionista, em que o Estado vende títulos, ao invés de comprar, vende títulos de tesouro aos bancos, e vendendo títulos, de facto, ele tira o dinheiro do mercado. Quando o banco devia comprar para dar mais dinheiro no mercado. E o Banco Nacional, pela diretiva que temos acesso, precisa de arrecadar 350 milhões de dólares, então está a vender título, quando o banco devia comprar títulos nos bancos, para que os bancos, os empresários tenham dinheiro. E como a nossa economia não é sustentável, os empregadores preferem, portanto, comprar títulos que o BNA está a vender para terem retorno, do que investir o dinheiro, porque, aliás, não há poder de compra, a nossa economia é muito instável. Daí, na política expansionista, o que devia ter acontecido é que o Estado devia alargar o dinheiro para os bancos, e os bancos dariam mais crédito aos empresários, aos funcionários, e o povo podia ter poder de compra. Quando o povo tem poder de compra, há mercado, o empreendedor, o empresário consegue produzir. Porque o mercado, na verdade, não é do ponto de vista econômico, não é o local onde se vende, mas é o poder de compra das pessoas. Mas não acontece, né? Porque é uma estratégia falida, é algo propositado. Eu não, embora sem contradição aqui, de facto, do ponto de vista daquilo que é a aplicação das políticas públicas e com as despesas que o Estado tem para com os funcionários e a responsabilidade mensal que se tem, não é possível que nós não tenhamos dinheiro. Mas entendamos que o MPLA há muito tempo usa uma fórmula de controle mental das famílias em Angola. Se notarem, desde 2008, que o próprio MPLA cria escassez. Por quê? Usa a fórmula de Noam Chomsky, que aborda muito problema, reação e solução. Ou seja, o MPLA cria o problema, espera a reação do povo e depois traz solução, vem da solução. Muitas das vezes o MPLA cria esse clima, aumenta a inflação intencionalmente, para depois aparecer com barcos de comida. Basta olhar que é um Estado sério. Eu não sei. Criador do problema e depois aparece como solução. O MPLA faz isso. E durante muito tempo essa estratégia... Com que objetivo? Para ter a consciência do povo, para ter sentimento de gratidão. Nunca ouviu aquele discurso em que o presidente é mesmo o nosso pai? Até a vez do mais velho do presidente, mas ele chama de pai. Porque apareceu o presidente, aí doa saco de comida, de um dinheiro que do próprio povo pertence. Isso é uma obrigação. O povo não precisa de doação. O povo precisa de políticas públicas para que cada cidadão consiga ter emprego e viver do seu esforço, da sua inteligência. Não, eu disse que é uma obrigação ter que dar essa sustentabilidade. Como meter água, como nós vemos muita gente em certas zonas que... é isso que você diz, nosso pai meteu-nos água, muito obrigado, mas isso não é para pedir obrigado, é o nosso direito ter isso. Teríamos de ser, se nós tivéssemos governo, nós não temos governo. Não, nós temos dirigentes, o dirigente leva o país onde lhe convém. Governos ou governantes têm comprometimento com o bem-estar social, daí definir políticas ou estratégias públicas que visam promover o bem-estar, como geração de emprego, não na perspectiva como o MPLA faz. O MPLA aplica a medida contracionista. O MPLA que tem dinheiro agora, o governo tem dinheiro para empregar na polícia, nas FA e como professor e médico, asfixiando o setor
do setor privado. Se olhar hoje, a classe média de Angola morreu. A classe média morreu por quê? Porque no passado nós nem sempre todo mundo era da função pública. Mas com nossos negócios, com nossa luta, com o emprego daqui, nós conseguíamos ir para Dubai comprar um carro para vir revender aqui. Quando se cria a política contracionista, do ponto de vista monetário, o Estado é que tem o dinheiro, é que gere. Então, com o seu discurso populista, de manipulação das massas, quando promete geração de emprego nas eleições, o povo fica eufórico. Aliás, o MPLA trabalha na estrutura mental e psicológica das pessoas, em que quando te promete futuro melhor, ele te reativa, te vende esperança. Então foi essa a estratégia que o MPLA sempre foi usando para dominar as mentes. E a nossa Angola. capacidade intelectual de discernir uma coisa da outra não funciona, não se implementa nisso. As pessoas, se dizes isso, é uma coisa, é uma sequência, é recorrente, certo? Sim. Então, se você passou por isso ontem, hoje, depois, vai ser sempre assim, tu não consegues entender, não. Se isso está acontecendo hoje, amanhã vai acontecer, então atenção. Vou ter que prestar atenção a isso e não vou me aliar a isto. O que vale sublinhar aqui é que a literacia, portanto, o angolano, desenvolvimento do ponto de vista da literacia política, né? O angolano de ontem não é o angolano de hoje. Com a globalização, as novas tecnologias, há um crescimento substancial e assinalável do ponto de vista intelectual e analítico ou crítico da realidade social e econômica de Angola. E o povo evoluiu, o MPLA não. Por isso é que é choque hoje. O povo percebeu que é mal governado. O MPLA continua a pensar que está a governar. Então há esse colapso social e político com o povo, em que o MPLA entende que ainda deve continuar a fazer favores ao povo, quando o povo é que é o dono da soberania, é o patrão do MPLA. Então essa falta de compreensão, ou até de marcar a diferença conceitual e pragmático entre Estado e governo, faz com que o MPLA comece a pensar que ainda continua a fazer favor. E quando o povo exige é porque está a ser influenciado. Mas capturaram o Estado e serve-se do Estado, tanto a quem paga a casa é o Estado, salários altos, quem compra o carro é o Estado, viagem para a mulher, filho, comida em casa é o Estado. E esses elementos hoje não conseguem perceber que a narrativa sociopolítica e econômica exige que se governe com transparência, que se preste contas. Portanto, o povo está de parabéns. O angolano hoje já exige mais, participa mais, percebeu que é uma missão patriótica tirar o MPLA do poder. Então vamos tirar o MPLA do poder. Então temos dinheiro para pagar salários. Temos dinheiro para meter no mercado face ao dólar. O dinheiro, enquanto numerário, pode existir. Mas o MPLA sabe como. Imagine, hoje, a semana passada, o Estado pagou o professor do ensino superior. Ainda hoje voltou a pagar salário. Significa que o Estado tem dinheiro. Só que o Estado precisa atender algum grupo que está descontente para dominá-lo. Ok, qual é esse grupo? Como os professores do ensino superior que estavam em greve. Como o Estado não tem como, portanto, resolver o problema das reivindicações, pagando, como o professor está com fome, vai colaborar e vai trabalhar. Portanto, essa estratégia, fechar a torneira, abrir quando convém para dominar mente. Porque não é possível que o país não tenha dinheiro quando o presidente mandou uma comissão em Londres para ir pagar milhões para comprar espaço, por exemplo, na CNN. Okay. Não é possível que o país não tenha dinheiro quando nós estamos a ver o presidente vai remodelar o seu sistema de água, né, ou de refrigeração na sua casa para água quente e água fria no seu quarto de banho do palácio com mais de 1 milhão, não sei quantos milhões de dólares. Falando em CNN, parece que nós vamos ter uma outra televisão aqui que vai trazer informações diferentes do que a TPA, a Zimbo e muitas outras o fazem. Ou achas? Muitos também dizem que vai ser a mesma coisa, é mais do mesmo. Será? Não há confiança de que a CNS mantenha a linha editorial em Angola, porque entre Angola entra na jaula. E a jaula aqui tem premissas e princípios elementares, ou dentro dos axiomas, né, daquilo que é a ditadura do MPLA. Portanto, a CNN estando aqui, certamente que terá que se adaptar àquilo que são que são as leis, a legislação vigente da comunicação social aqui. Sim, mas a linha editorial é outra coisa. Não, mas é quando uma órgão de comunicação social abre Angola, deve ter observância àquilo que emana a lei que regula o setor. Daí a CNN pode ser engolida dentro da ditadura sistemática implementada pelo MPLA. Podemos ver uma CNN subvertida naquilo que é a vontade do MPLA para continuar a lavar a imagem do nosso atual ditador, que é eminentemente incompetente, que está a matar o país.
Tá bem. Gerando Mucissa, vamos para o intervalo e já voltamos para mais conversa consigo. Intervalo para a publicidade e já voltamos, tá? Publicidade na rádio, até já. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Atenção, uma boa nova para você, portanto, que pretende ter o monitoramento total da sua viatura, o controle total da sua viatura. Então surge aí a empresa Manuel Rosa, tá certo? Eles fazem montagem e instalação de GPS a preços que lhe vai parecer uma oferta. É verdade, a empresa Manuel Rosa é a nova parceira da Rádio 20 e você que pretende então ter escuta, bloqueio, localização, botão de alarme, histórico de rota da sua mota ou do seu carro, atenção, da mota também, você deve entrar em contato com essa empresa então para ter o controle total, porque se calhar você tem um carro, uma viatura no IT, uma mota na via, alguma situação, algum trabalho de transporte, então você precisa então ter aí o devido controle, saber quais são as rotas, as vias que ou seja, o seu parceiro ou o seu funcionário, colaborador está então a percorrer. Então com este GPS que a empresa Manuel Rosa lhe oferece, é mesmo oferta, é preço de oferta, você então aí tem todo o controle total, não há mentira aí, não há burla, não há nada. Atenção, escuta na mota, bloqueio e localização. Eles têm vários pacotes, tem portanto o pacote base, o médio e o grande. Você vai escolher o pacote em função da sua possibilidade e daquilo que pretende, tá? Ligue já agora. É 24 horas. Ligue para o 926 003 3765. 926 003 765 ou 924 75 48 80. 924 75 48 80. São esses contatos, tá? Manuel Rosa vai estar aí, então vai poder então disponibilizar o GPS com maior controle e monitoramento da sua viatura. Ouvintes, de volta à entrevista na Rádio 20. Sim, só vou pedir só que fale mesmo próximo do microfone para que possamos ouvir. É muita letra, muito conteúdo e é importante que consigamos ouvir devidamente. Então, de volta à entrevista com Jerônimo Cissa na Rádio 20 e tivemos que fazer publicidade para fazer intervalo para a publicidade. São mesmo compromissos que nós temos aqui. Cissa, geralmente, não sei se já deu conta, quando há uma manifestação, tem sempre alguma situação envolvendo figuras públicas, influencers digitais, cantores e muitos outros. E depois as pessoas entendem que é uma forma de distrair as massas, manipular para que prestem atenção naquilo que está a acontecer envolvendo a figura pública e então distrair-se da manifestação que está agendada. Então, o que eu quero saber? Isso é verdade? É possível isso acontecer? Há essa manipulação que tem usado envolvendo figuras públicas. Isso é verdade mesmo? Pois, nós, os angolanos, precisamos perceber que durante muito tempo o MPLA usou a TPA, a Rádio Nacional, para manipular a consciência das pessoas, subverter as opiniões de vários assuntos nesse país, né? Portanto, conseguiu manter o curso de pensamento e comportamental das pessoas mediante uma opinião formatada dentro da TPA. E nós, como estamos na era digital, e hoje o mundo é um mundo eminentemente digital, porque ganham espaços as informações das redes sociais com instantaneidade, com uma velocidade incalculável. O MPLA foi às redes sociais. Mas como nós temos assistido, não há credibilidade de parte do povo, usa influencers. E basta olharmos o que aconteceu quando houve as eleições, né? Vê a Net Nayara e tal, fez tiro e tal, o povo se distraiu, né? E recentemente está novamente aqui a lutar e tal, no avião.
tudo aquilo era para banir a manifestação. Portanto, o MPLA sempre usa. Temos aqui muitos canais. Por exemplo, o país. episódio da NET e Gino Carneiro, em que a NET vai à casa do Gino Carneiro cobrar algo que nem sequer sabemos o que tem que ver com o facto da distração das massas? É supostamente trabalho do Gabinete de Ação Psicológica do Presidente da República. E sabem que o mais velho, Gino Carneiro, tanto é um incompetente, também um corrupto antigo, e ele vendo um dos interesses de uma ala deles em que também perdeu o poder e mostrou a intenção de querer participar como presidente do MPLA e concorrer às eleições. Okay. E a estratégia, portanto, de João Lourenço, afastar todos aqueles que de facto queiram fazer frente ao seu poder. Como vemos o trabalho que se fez, tanto dinheiro se gastou com a Luanda Leaks, né? Uhum. Quando se combateu a Isabel, porque a Isabel tinha credibilidade a nível internacional. Então, como ameaçava o poder, Angola gastou tanto dinheiro, pagou um consórcio de jornalistas só para beliscar a imagem ou macular a imagem da Isabel, até agora continua a ser perseguida. Portanto, é estratégia que também se possa banir ou macular a imagem de todos aqueles dentro do MPLA que têm uma influência, que são históricos. Por que é que não acreditas? Por que é que acreditas que são questões para... Trata-se de distrações em massas, não acreditas que se calhar há uma questão mesmo pessoal entre o Gino Carneiro e a NET? A NET, eu por acaso acompanho, é uma pessoa esclarecida. Se de facto o seu Gino Carneiro tivesse cometido um crime, tivesse violado os seus direitos, teria feito uma participação junto do SIC. Porque, aliás, a violação ao domicílio é um crime, né? Agora está aqui sob termo de identidade de residência, tem que se apresentar quinzenalmente ao SIC porque violou o direito de outrem na sua própria residência. Isso. Mas nós sabemos, porque se fosse de facto um cidadão qualquer a lutar pelas ruas, a lutar no avião e tudo mais, teria uma punição, né, gravosa. E a NET todos os dias luta, está a trabalhar. E o mesmo fez nas eleições, veio. Portanto, eu acho que os angolanos precisam perceber que o MPLA só está no poder e só parece forte porque sempre usou pessoas que nós admiramos, músicos, que estão ali na LS, show de distração, Cuca 50, duas Cuca 300, não sei, 20 Cucas 500. Quer dizer, isso tudo era para manipulação das massas. E o MPLA vai se reinventando, tendo em conta aquilo que é a dinâmica do contexto digital e sociopolítico do país. Okay. Portanto, é preciso que nós identifiquemos. Mas precisamos acreditar também que os artistas são capazes de puxar massa e quem vai para lá. Que se calhar o artista nada tem que ver com o sistema. A arte está sequestrada. Nina Simon, uma artista de jazz americana, dizia: o cantor ou músico canta o que vive. E nós estamos a viver miséria. Não me canta a morte, amo, eu estou com fome. Quando há fome, não há amor em casa. Mas a contrapartida também distrai, você fica, ou seja, deixas de pensar nas malambas da vida. Aí está ali, fazendo isso, consegue-se cumprir o objetivo do MPLA. O que acontece? O objetivo principal do MPLA é desfocar o cidadão naquilo que de facto lhe aflige. E para isso vai usar influencer, vai usar portanto, canais de YouTube de pessoas influentes nesse país que vão fazendo esse trabalho. E nós acompanhamos, porque esses elementos conseguem criar uma polêmica que desvia uma atenção social para aquele lado. Enquanto isso se vai tomar decisões. Vê, por exemplo, quando se aprovou a Constituição da República de Angola, sabe o MPLA fez o quê? Assumiu a realização do CAN. Enquanto estávamos a assistir o jogo de Angola, Gana, quando empataram 4-4, desculpa, Mali, Angola e Mali 4-4, o que acontece é que a Constituição estava a ser aprovada. Quando saímos tristes, magoados com a seleção, a Constituição estava em vigor. Então o MPLA, para mim, não analisa a política apenas pelos factos, mas o que está por detrás dos mesmos. Quem lê sobre Enrico Frattini, quem lê sobre Noam Chomsky, Sylvain Tinsit, sabe as 10 técnicas de manipulação das massas. Nas ditaduras, precisa-se manipular as massas para se controlar o comportamento. E quem consegue controlar o comportamento, consegue medir o nível de ação do cidadão. Por isso é que, hoje, os cidadãos devem ter atenção àqueles que, ao invés de discutir os nossos problemas, distraem com bodas, com polêmicas, que depois em casa não continuamos a encontrar comida. Há atividades, há shows, há eventos que muitas vezes servem para isso, para manipular, para distrair. Acreditas nisso? Por exemplo, há um grande show aí no estado dos Coqueiros que vai acontecer de C4 Pedro,
tem alguma coisa a ver com isso? Não é que todos os shows tenham esse pendor. Uhum. Não. Há também, de facto, shows que Sim, para entreter, para animar. e, portanto, desenvolvem a cultura, né? Uhum, E é um isso. contributo substancial para o desenvolvimento cultural, até histórico desse país. Mas é preciso que olhemos agora a questão da circunstância e o objetivo do mesmo. Uhum. Porque há shows que, de facto, têm a sua natureza cultural, artística, que são de sublinhar. Mas há outro, imagina, por exemplo, o presidente vai fazer comício numa cidade. Leva da beleza para oferecer dinheiro. Leva para Singtoloba. Tem público. Claro, precisa de público que o MPLA distraiu. Porque uma sociedade com jovens instruídos não pode admirar um elemento que fala baboseira. Mas o MPLA usa a televisão, promove esses jovens para se virem como referência nas suas comunidades. Então o jovem não precisa estudar. Basta ser estúpido e eu fico famoso. Ok. E a estupidificação da consciência social nas comunidades faz com que eles consigam, portanto, usar um passingue, um da beleza. Aquele jovem que uma vez teve cá, aquele K2, né? Ok. A convidar o Gangsta para debate, não sei onde é que ele encontrou argumento para discutir com o Gangsta. Não sei se tem argumentos aonde, mas calhar. aquela coragem da bajulação, porque ele também tem que prestar contas, né? Dinheiro que ele recebeu lá, que está a atacar o Gangsta. Mas nós temos que convir aqui ser coerentes, né? Portanto, um K2 tem arcabouço intelectual, analítico e crítico para discutir com Gangsta. Você não sabe o que ele preparou? Não preparou nada, preparou boca só. Preparou o quê? Mas é normal, é preciso que se crie pessoas nesse país que consigam criar polêmica para distrair. Eu sou amigo do Gangsta. O Gangsta é meu irmão mais velho. Gangsta é pesado, mano. Ok. Gangsta é cérebro, não brinca. É do nível, o Isidro, Gangsta, 360 graus, é um nível pesado, mano. É ciência, é conhecimento. Mas é normal, porque ele também tem fãs na comunidade, que lhe admiram. Isso. Fazendo estar a receber dinheiro, portanto, está a trabalhar. Né? É nessa perspectiva. Ok. Yeah. Então, quanto à manifestação de dia 17, vocês fizeram um vídeo então, a convidar, a anunciar a data da manifestação. E naturalmente que vocês, o motivo foram a ONG, já sei, o dito passou aqui por dizer, a ONG, o combustível e a fome. Por que a ONG? Vamos falar em 2 minutinhos sobre isso. Pois, o MPLA apresentou uma proposta de lei, um projeto de lei que visa controlar o funcionamento, primeiro, a criação e o funcionamento da Organização da Sociedade Civil, as ONGs, né? Organização da Sociedade Civil. Entretanto, quem quiser criar uma ONG em Angola deve ser autorizado pelo presidente. É o presidente que deve indicar quem vai supervisionar. Quando eu criar, ou se for no município, na comuna, o governador tem que indicar pessoas para avaliarem como é que eu estou a prestar serviço. Eles alegam que há terrorismo, para evitar terrorismo. Mas o que é o terrorismo? O MPLA comete terrorismo com a governação, com fome, miséria, corrupção. Mas agora, teme-se que com o crescimento dessas organizações, ainda o MPLA veja o poder a perder nas suas vistas. Okay. Então é preciso sequestrar a sociedade civil para controlar o comportamento e ditar que ações devem ser abordadas dentro dessas organizações. Portanto, e nós vamos à rua para dizer que não. A sociedade civil é um parceiro importante para o Estado, contribui para a educação e também no desenvolvimento da sociedade civil da Angola, a sociedade angolana. Nós, sociedade civil, temos formado palestras, promover a consciência cívica e patriótica de Angola e não precisamos que alguém nos diga o que devemos fazer. Então fomos à rua para dizer que essas leis ditatoriais não podem figurar, não podem ser aprovadas, portanto, nas democracias onde há liberdades que devem ser respeitadas no Estado Democrático de Direito. É preciso que se respeitem as liberdades, as garantias de direitos fundamentais. E nós fomos à rua para fazê-lo no sentido de dizer ao nosso portanto, ilustre ditador recente que não se pode controlar um Estado nessa perspectiva. E nós não vamos ceder. Mesmo que se crie essa lei, nós estarão a violar. As leis do Estado não podem ser obedecidas. Uma lei ditatorial não é para ser cumprida para os cidadãos inteligentes e informados. A questão é que quem não cumprir vai ter as suas penalizações. Vamos descumprir uma lei. Quando a lei for injusta, tem que ser descumprida. Mas isso é científico. Uma lei que bloqueia direitos fundamentais, as liberdades, garantias fundamentais, não pode ser cumprida. Porque, aliás, a liberdade é um direito natural, como a vida. Ninguém pode coagir ou coartar
a liberdade das pessoas. A liberdade vem com a vida. Assim que eu nasço, no ventre já vem com a liberdade. Agora, deve ser acompanhada com normas e regras que são estabelecidas na lei. Mas não é alguém que pode coartar a minha liberdade de pensamento, das ações. Eu que sei como vou contribuir para Angola. Não é o presidente, que até não está a conseguir governar, vai continuar uma organização. O país não está a conseguir, vai continuar a organização por quê? Se o país não está a conseguir, incompetente, está a falir o país, está preocupado com as organizações, governa ainda, está perdido no poder. Portanto, nós vamos continuar a fazer ações que visam fundamentalmente desencorajar essa prática ditatorial que está a se desenvolver em Angola. E essa campanha que você decidiu abraçar e convida muitas outras pessoas a abraçarem, não ajudar a polícia. Por que isso? Quando é que você entendeu que isso tem que acontecer? Não ajudar os polícias? O polícia é, antes de mais nada, um cidadão que vive as consequências da incompetência governativa do João Lourenço, do MPLA. Estamos a caminho de meio século, o MPLA nos leva a um rumo que ele também não sabe. Fome agrava substancialmente as famílias, desemprego. Então, o polícia é amigo de um CIS, é vizinho, que também, às vezes, falta dinheiro que tem que lhe emprestar. Não tem carro para me dar parte que tem que lhe ajudar, que também estou a sofrer com ele. E lamenta comigo, conosco nos bairros. Passa fome. Quando chove, está uma casa, entra água. Tiramos água junto para ajudar como vizinho. É imperceptível, é inadmissível um elemento que sofre conosco, que vive as consequências da má governação da ditadura, é que reprime manifestações com violência. Não, nós temos que obedecer a ordem do comandante. E é trabalho deles isso? O trabalho da polícia não é violar as leis. A ordem do comandante não subverte a lei. Você queria que ele dissesse o quê? Se ele está a ser... se eles estão a mandar a fazer isso, se ele está, ou seja, a ordem é agir desse jeito. Você quis que ele fizesse o quê? O polícia é um ser racional. Desobedecesse? O polícia é um ser racional. A ordem recebida de um comandante não pode te robotizar. Não pode te tornar um animal domesticável. Você é racional. Imagina que um polícia vai, o comandante diz, mata a zungueira. E a sua mãe é a zungueira. Vai lhe matar? O comandante disse. É preciso que nós tenhamos alguma capacidade e razoabilidade de perceber até que ponto devemos agir. Porque a sua mãe está a trabalhar para você comer em casa. Para ajudar a casa, a ter os seus filhos. E, portanto, o polícia angolano não está ao serviço do povo. Porque uma polícia republicana não mata um cidadão, como aconteceu na Huila, no Ambo. Polícia que matou irmãos. Depois fazem tiro a bala de fogo mesmo. Não há necessidade disso. Direito, aliás, nós, nas manifestações, só temos microfone à nossa voz. Ninguém tem nenhum elemento belicista, contundente, nem arma, nem faca. Só falamos. Então, se o polícia está a serviço do Estado, o seu trabalho devia ser acompanhar-nos até o nosso local, a fim de que nós possamos exercer os nossos direitos. Eu estive nessa manifestação. Sou um dos subscritores disso. Estive no carro, nós é que estávamos a fazer discurso. Não houve em nenhum momento razões para efeito. Não houve. Porque até todos aqueles que tentavam subverter a ordem normal na manifestação, a nossa organização os agarrava e entregava à polícia. E apelávamos recorrentemente que nós não queremos arruaças. Nós queremos apenas fazer sentir a nossa voz com civismo, urbanidade sem vandalismo. Portanto, uma manifestação pacífica não precisa que nós usemos nada. Mas, de repente, a polícia com quem nós estávamos a negociar na manifestação mudou de comportamento. Porque a polícia não está ali para administrar a justiça, para manter a ordem da tranquilidade pública. Está para servir o interesse de um político. Então, esse não merece ajuda. Um polícia que sofre contigo é mesmo que dispara na manifestação. É o mal. É incoerência. Polícia não pode precisar, porque o país para ele está bom. Se te dever, mano, cobra. Ele está bem. Fez juro. Não está a pagar. Vai cobrar. Ele está bem. Ah, não, eu não tenho comida em casa. Não ajuda, ele está bem. Quando quiser ajuda, vai no palácio, no plenário público. Vai lá no laborinho. Vai pedir. Porque, aliás, muitos desses polícias, meu irmão, eles veem mesmo normalmente a diferença entre a sua vida e o seu comandante. Vocês estão a ser usados para salvaguardar o interesse de um grupo que nos castiga todos nós. Vocês são vítimas disso. E seriam vocês até a proteger a nossa luta. Porque depois, quando se tiram a farda, são os nossos primos, são os nossos irmãos. Vocês também têm mais zungueiras, mas matam zungueiras. No Canfufo mataram irmãos nossos.
na barragem de Kakulu Cabaça, mataram irmãos nossos. Quer dizer, a polícia é a mesma a ser usada para matar os irmãos com os quais sofrem, né? Agora, a questão geralmente quando acontecem estes incidentes, polícia matou zungueira, matou ativista, são ordens de facto ou erro mesmo do próprio polícia em si? É ordem. É que nós temos uma polícia robotizada. É assim, a nossa polícia, do ponto de vista jurídico, ainda não tem essa educação como tal. A nossa polícia é formada numa matriz militarizada, arrogante. Por isso é que a polícia, quando recebe a ordem do comandante, ele entende que o cidadão também vai cumprir a ordem. Não? Eu cumpro a lei. Quando a polícia recebe a ordem do comandante... Ou é uma ordem mal interpretada? Quer dizer, não, ele interpretou mal. A polícia tem muitos elementos bem formados, por informados. Exemplo, garante a segurança. Sim, entenda. Depois ele pode entender, garantir a segurança, se ele tiver a vir para cá, eu lhe dou. É o seguinte, na nossa polícia, salvo aqui, há muitos jovens formados. Mas se notar, quando há manifestação, os formados não vão os trungungueiros, os arrogantes, aquela polícia buçal, tá vendo? Aquela que ele pensa que ameaçando está a trabalhar. Okay. Ele está ameaçando, está a trabalhar. Não. O trabalho da polícia é garantir a ordem, tranquilidade. Quando há montim, quando há confusão, a polícia de facto deve agir. Mas não é agindo, matando. É dispersar com bala no ar, com tiro no ar, com usar balas de borracha. Entende? É que nós, para repetir aquela parte que eu queria concluir, a nossa polícia pensa que quando recebe a ordem do comandante, essa ordem também deve ser cumprida na rua. Não. Quando recebe a ordem do comandante, uma orientação, o polícia deve estar formado o suficiente para perceber se está a aplicar a ordem do comandante. Que direito o cidadão está a violar? Porque o polícia também, como órgão de administração da justiça, deve garantir o respeito aos direitos dos cidadãos. O polícia pensa, quando vem na rua, o cidadão também deve cumprir a ordem do comandante. Não, nós cumprimos a lei. Se o comandante disse, olha, você ali barra, e a lei não me permite que eu fique ali, eu vou passar. Porque eu não cumpro a ordem do comandante, eu cumpro a lei. O cidadão cumpre a lei. Se existe uma lei que me permite circular na Constituição, isso até é respaldado na Constituição, que eu tenho direito a circular, ir e vir, e o polícia aparece, diz assim, não pode circular, tem de me dizer por quê. Há uma exceção? Não, o chefe é que disse, eu vou passar. Porque o teu chefe não é meu chefe. O teu chefe é você. O chefe tem que esclarecer que esse cidadão não cumpre a minha ordem, cumpre a lei. Agora, salvo exceções, mano, aqui não podes passar porque há risco assim. Conversar e não me ameaçar. Eu vou passar. Eu vou passar. Muito bom. Cissa, estamos aí a verificar a subida considerável do dólar, euro e naturalmente que os investidores estrangeiros que cá estão, quando vêm aqui trabalhar, não vêm de feira, vêm de facto trabalhar. E eles enviam dinheiro para as suas famílias nos seus países em moeda estrangeira, naturalmente. E com essa dificuldade, esse aumento considerável da moeda estrangeira, há uma certa dificuldade deles enviarem o dinheiro. O que se teme é que se vão embora, fecham as suas empresas, as suas lojas, e haja então um índice considerável de desemprego nos próximos dias ou meses. E nesta senda temos aí dias mais difíceis. Sabe por que na altura o presidente emocionado pelo poder e disse que queria ser recordado como Deng Xiaoping? Porque eu depois fui ler a questão econômica da China. A zona econômica especial lá na Via Expressa. Foram imitar na China. A China tem a zona literal chamada Manchúria, onde Deng Xiaoping, nos anos 80, quando estava a fazer reformas, ele entendeu liberalizar a economia. Então havia uma zona ali específica em que ele fez com que criasse uma lei geral do trabalho frágil, combatesse o sindicato, e então depreciou também a moeda, uma forma de que pudesse atrair os investidores, porque depreciando a moeda, sem sindicato forte, com uma moeda fraca, né, a moeda estrangeira ganha mais força. Isso. E Deng Xiaoping, no contexto, teve sorte, conseguiu, portanto, trazer ali valências importantes do ponto de vista econômico na China, né? Por isso hoje até muitas fábricas de América, Nike, Reebok, estavam na China a produzir porque a mão de obra é barata. Então eles também imitaram isso. Só que eles não tiveram a noção de que, fazendo o estrangeiro que virá para Angola, depois de vender,
ele terá que repatriar os seus lucros. E vai ter que ser obrigado a comprar dólar, a moeda estrangeira. Isso. E dessa forma, o estrangeiro, ao investir aqui, ele tem dificuldade de expatriar. Porque ele, para comprar a moeda estrangeira, gasta muito dinheiro. E gastando muito dinheiro, ele rende pouco. E o cidadão que antes comprava um bem com pouca moeda, vai usando muito dinheiro. Então o cidadão vai ter dificuldade de comprar mais coisas. E é o seguinte, nós, de ponto de vista econômico, nós não temos numa estratégia que visa fundamentalmente alavancar a economia como tal. Repare que nós, nos estados sérios, definem-se modelos econômicos. Desde 75 até hoje, nós não sabemos qual é o nosso modelo econômico. Se é um modelo econômico centralizado, onde o poder político é que decide por tudo, ou um modelo de economia do mercado, onde há liberalização da economia, onde o empresário não é político. E aqui, o dono do banco é do MPLA. As grandes empresas desse país, o dinheiro veio do Estado, que nunca foi amortizado. Portanto, nós temos uma economia frágil. Nós não temos. Imagina que você... Mas nunca foi amortizado porque não há contas, Isso é dinheiro veio do Estado proveniente de quê? De crédito. Sim. Crédito. Sim. Não há contas, não paga, não presta contas. Não viu que no BPC depois apagaram ficheiros. Depois apagaram ficheiros. No Banco Sol, tanto. O BESA para salvaguardar a imagem de alguns líderes. Os corruptos são os que estão a combater a corrupção. A nossa economia continua ainda presa no setor primário e secundário, que é a extração de diamante, de petróleo. Outros estão a desenvolver o quinto setor da economia. Nós temos que olhar para o quinto setor, o quarto setor. Hoje o desporto dá muito dinheiro. Vê quanto a Inglaterra ganha com o Chelsea, com o Manchester United, quanto a Espanha ganha com o Real Madrid como imposto, com o Barcelona. Exatamente. Portanto, empresas de outros países vão para lá na Premier League ou na La Liga. Quanto ganham para os impostos a vender jogadores ligas? Sai imposto para o cofre dos estados. Quanto a América ganha com luta, com MMA, isso, com UFC. Nós estamos atrasados no tempo. Nós ainda continuamos a olhar o petróleo como... E o petróleo é um recurso esgotável. Nós continuamos... Quanto ganhamos? Imagina hoje, aparece um empreendedor que está a vender bebida num bar, vai lá lhe firmar com a TPA. Exemplo de sucesso. Esse empreendedor de sobrevivência, de necessidade. Os grandes empreendedores hoje são inovadores, como criaram o Facebook, WhatsApp. Quantos ganham? Telegram. E nós temos que promover a ciência como fator de desenvolvimento. Quando se vai discutir economia, tem que se discutir na academia. A falar com cientistas que conhecem a coisa de facto. Não um jurista. Portanto, por ele não entende de economia. Nós temos que valorizar o quadro neste país. Por isso, quando ouço de economia, a economia é o quê, mano? É produção de bens e serviços e a sua distribuição. Produzimos o quê? Tudo consumimos. A economia de Angola é no papel, portanto, porém, todavia, com indicadores econômicos que o Instituto Nacional de Estatística divulga para agradar o João Lourenço. Nós temos economia. Estamos a exportar banana. O que nós produzimos com a banana de Angola? Produzimos rebuçado. Produzimos que bolacha de banana. Nós temos no Bembe, no Ige, onde sai banana. Põe lá uma fábrica. A economia, o desenvolvimento vai chegar lá. Por exemplo, no Bembe, em alguns municípios aqui na Lunda Sul, onde estão a produzir tomate. Leva lá a fábrica. Muito bom. Cissa, você sabe o nosso pouco tempo aqui, infelizmente, nós temos que ver formas aqui de ter mais tempo. Tens aí 30 segundinhos para deixar mais uma informação, estamos a despedir de si. Pois, nós agradecemos mais uma vez sempre como convite. Obrigado. Né? Muito ainda tem para se dizer, como sabem, aqui na televisão o tempo é rápido. Mas agradeço pelo carinho, vamos continuar a emitir a nossa opinião nos meios que nos dão espaço. Nós na TPA não podemos ir, vamos estragar o pau de muita gente, nós íamos e tal. A nossa televisão é a Rádio Ouvinte, né? Portanto, agradecemos pelo convite e todos aqueles que acompanham nossas intervenções públicas. Vamos continuar com as ameaças de morte, com perseguições. Por isso, Angola, nós vamos até ao fim. Não vamos negociar a miséria do povo, embora com envelopes, com promessas. Eu estou de pé, jurei lutar por essa Angola. Quando eu estudava, o meu pai dizia que estudar é um dever revolucionário. E eu sou revolucionário por ter estudado.
Muito obrigado. Obrigado, nós, Cissa, muito obrigado pela sua presença. Jerônimo Cissa passou aqui na Rádio 20, ativista social. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença e audiência, mas estamos a dar então aqui, por concluída a entrevista na Rádio 20, do programa Papo Reto com Jerônimo Cissa. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Lades Bravo no áudio, Pinox Pó nas imagens, Paulo Negrão no microfone, boa tarde.